Infelizmente, um assunto que não sai de cena é o lance do fundamentalismo islâmico ou fundamentalismo religioso como um todo, né? Porque, obviamente, quando você fala em fundamentalismo, logo vem à cabeça fundamentalismo islâmico, mas praticamente todas as religiões possuem os seus fundamentalistas. Para saber mais sobre esse assunto, curta, se inscreva, compartilhe e, sobretudo, comente este vídeo e ao final aí da vinheta, assista o vídeo completo. Dois incidentes, né, muito sérios, né, ocorridos na França há cerca de um mês, 15 dias, né, repercutiu muito de novo a questão do terrorismo, tá? A gente precisa três coisas basicamente entender desse processo. Primeiro, né, o que é fundamentalismo. Dentro desse contexto específico, por que a França, né, tem sido um país assim alvo favorável, né, favorável que eu falo no sentido de preferencial, né, para ataques terroristas, ataques extremistas. E a terceira coisa que parece que a mudança de metodologia, né, desses extremistas. Então tem três situações que eu quero analisar com vocês, né? Primeiramente, o que é fundamentalismo? Mas então vamos basear essa ideia com fatos, né? Um professor de história, né, foi morto nos arredores lá de Paris, teve a sua cabeça decepada, né, em uma aula de não sei o que, acho que de história, ele mostrou para os alunos, né, charges, né, relativas ao profeta Maomé, né, e estava falando exatamente sobre liberdade de expressão, né, quando no islamismo, né, o islamismo prega que você não pode fazer nenhum tipo de referência a Maomé, né, desde que você não sendo muçulmano, né, e também é proibido você mostrar imagens, caricaturas do profeta. O professor fez isso, deu no que deu, né? Foi sequestrado, assassinado, brutalmente assassinado. Remetendo àquela questão, né, de uns 8, 10 anos, né, do Charlie Hebdo, né, onde 7 cartunistas, né, que trabalhavam nesse jornal satírico, né, Charlie Hebdo, que vez ou outra faziam, né, charges, né, ofensivas ou jocosas ou engraçadas ou piadas, né? Não só em relação ao Maomé, mas também a Jesus Cristo, a Deus, etc. Né? O Charlie Hebdo, eles mexem com todo mundo basicamente, né? E 7, né, desses desenhistas acabaram sendo assassinados, brutalmente assassinados na sede desse panfleto, né? Daí surgiu toda aquela polêmica acerca da liberdade de expressão, né? E eu acho assim um argumento, né, que alguém utilizou e que eu acho extremamente válido, né, é que um lápis e uma caneta não matam ninguém, né? Tudo bem que tem a questão religiosa, e eu sempre tenho falado com isso, né? Alguns setores ultimamente ridicularizam, né, muito as religiões, né? Não entendem assim a função sociológica das religiões, não entendem, né, da fenomenologia das religiões, né? Principalmente no mundo da política, né? Muita gente critica, muita gente abusa, muita gente tece piadinhas idiotas, né? E depois vão bater na porta desse camarada para pedir voto, né? Como é que a coisa vai funcionar em relação a isso? E um outro evento muito chocante também de uma brasileira, né, que estava na Notre Dame, na Catedral Notre Dame de Nice, né, e ela esperava pelo início de uma missa. E aí eu fiquei pensando com meus botões, porque se você já foi à missa alguma vez, já chegou mais cedo, né, de repente você quis ir mais cedo para apreciar a igreja, para fazer as suas orações, naquele momento ali que você está esperando a missa começar, que você começa a ver as pessoas chegando, né? É um momento assim de absoluta tranquilidade, né? Putz, você está indo à missa, né?
Então você fica imaginando, o que pode acontecer comigo aqui? E aí um rapaz, né, invade a igreja e esfaqueia, né, uma mulher, uma brasileira, né? Ela até corre para um restaurante, um café assim, mas ela não resiste aos ferimentos e acaba morrendo, né? Então, assim, voltou a se falar muito, né, sobre essa questão desses ataques terroristas extremistas, né, sobretudo na França, e até na época, né, repercutiu muito a seguinte situação, bicho, mano, a França tem que dar um jeito nisso, porque vez ou outra é alguém que explode no mercado, é alguém que é esfaqueado, é alguém que é atropelado, e tipo assim, o governo parece que não consegue, né? Não tem como lidar muito com isso, né? E aí vem, né, o que é esse fundamentalismo, né? Bom, talvez a maior confusão que se faça em todo o fundamentalismo é em toda a palavra jihad, né? Que os grupos extremistas traduzem-na como guerra santa, né? E que na verdade, assim, né, seria compromisso, né? Então, por exemplo, eu sempre cito isso, se você é católico, né, o pai, né, os pais católicos meio que tem aquela obrigação, né, aquele compromisso, né, de orientar o seu filho no catolicismo ou qualquer outra religião que ele siga, né? Então, tipo assim, tem que batizar, né? Tem que fazer o catecismo para fazer a primeira comunhão, a crisma, aquela coisa toda. Então, isso é um dever, né? Que o cristianismo impõe, entre aspas, né? Para as famílias católicas, vamos colocar assim, né? Agora, quando você traduz isso ao pé da letra, né, para guerra, isso é muito complicado, porque geralmente o extremista, né, ele não entende a metáfora, né? Ele leva ao pé da letra. Então, se é guerra mesmo. E dentro do islamismo tem a questão do mártir, né, que é aquele camarada que dá a vida, né, para propagar o nome de Alá, né? E aí quem morre como mártir tem o seu lugar reservado no céu, no paraíso, né? Então é basicamente isso. Então a pessoa mata, né? Acreditando piamente que aquela sua ação vai conduzi-la a um bem maior, que é o paraíso, né? Então assim, e isso vem, né, acompanhado da mesma forma, né, que existe uma xenofobia em relação a esse pessoal, né, os árabes, né, o pessoal do islamismo muito grande, né, eles também têm uma aversão muito grande ao modo de vida ocidental, né? Então eles acreditam que combater esse modo de vida ocidental é uma forma deles exaltarem Alá. E aí que entra o segundo tópico, que é a questão da França, né? Que tem basicamente a ver com a França ser um país altamente secularizado. O que é a secularização? É quando se entende, né, que a religião deve ser uma coisa da esfera particular e não da esfera pública. Então, tipo assim, os governos não devem se preocupar em orientar os seus mandatos, né, a sua governança, a partir de ações religiosas, né? Então, por exemplo, até hoje na França, em alguns países da Europa, existe, né, uma polêmica muito grande em torno da burca, em torno do niqab, aquele véu, né, que cobre o rosto das mulheres, que muitos acreditam, né, que isso é uma forma de opressão religiosa, de opressão masculina e assim por diante, né? Outros já falam que quando o governo interfere nisso, tira a liberdade religiosa das pessoas. Então, assim, é um assunto muito complexo, um assunto cheio de capilaridades, né? Que nem sempre conduzem a resultados positivos, né? Então essa secularização que vem com as revoluções burguesas, né? Vem com a Revolução Francesa, com a ideia de separar de uma forma muito forte, né? A religião da política, né? Isso faz da França, né, um país assim preferencial para esse tipo de ataque. E uma coisa que mudou, que tem mudado, né,
é a forma de ação do terrorista, porque antes o terrorista ele usava armas, explosivos, né? Geralmente para impactar grandes multidões. Tudo bem que houve, lembrando que agora aquele ataque na Áustria, que foi com armas, mas há uma tendência, né, de mudança para a utilização do esfaqueamento com arma branca. Por quê? Há hoje, né, um controle um pouco mais rigoroso, né, de armas. As armas hoje elas têm uma possibilidade de rastreamento maior. Então, obviamente, se tem capacidade de rastreamento maior, fica mais difícil você adquiri-las, né? E adquiri-las de forma ilícita, né? Então, os caras têm apelado para faca, para arma branca, que obviamente é uma coisa que você compra em cada esquina, né? Então, assim, tem muita coisa para falar disso. A minha tradicional live de quinta no Instagram, eu vou falar de uma forma um pouquinho mais esmiuçada sobre esse assunto triste, esse assunto polêmico e esse assunto assim que é muito difícil de ser combatido, né? E aí talvez você me pergunte, pô, mas por que disso, né? Olha, gente, extremista tem em todo lugar, né? Então, por exemplo, o que leva uma pessoa a sair do seu estado natal, da sua cidade natal, num dia útil qualquer, e parar lá no Nordeste, numa cidade do Nordeste, para protestar contra uma criança de 10 anos grávida de um estupro, os caras assim proferindo as maiores hostilidades possíveis, de Bíblia na mão, né? Babando com a Bíblia na mão, falando em Jesus e tal. Então, assim, é uma situação muito, muito complicada, né? Que isso é extremismo do mesmo jeito, né? Tem gente que consegue colocar a Bíblia na mão e uma arma na outra, né? E achar que aquilo ali é a coisa mais normal do mundo, né? Então, tem essa questão. E no caso do fundamentalismo islâmico, tem a questão da geopolítica ocidental para o Oriente Médio. A questão palestina, né? Então, tipo assim, os caras veem aquilo ali como uma arma, primeiro para chamar a atenção, né, do que está acontecendo no Oriente Médio, a ingerência dos Estados Unidos. O senhor Barack Obama, né, veio aqui no Brasil, todo mundo acha o Barack Obama o máximo, mas foi no governo dele que você teve assim, o maior número, né, de ataques. Então tem muita criancinha palestina, iraquiana, afegã, né, morta na conta do senhor Barack Obama, tá? Nós não nos esquecemos não, tá bom? E eles veem isso então como são países, né, que o indivíduo assim pobre, né? Quer dizer, países pobres onde não tem a capacidade bélica, né, para competir com esses países, eles acabam apelando então para esse gesto individual, para esse martírio, né, como forma de combater o Ocidente. Ou seja, é uma situação assim que eu não sou analista político e não vou fazer previsão, mas que a médio e curto prazo não tem solução. Não tem solução, tá bom? Mas enfim, curta, se inscreva, compartilhe. Se quiser saber mais sobre esse assunto, assista a live de quinta lá no Gilmarzinho Explica no Instagram. Um abraço, valeu!